No programa Manhã da Mais, Consultório Médico. No consultório médico de hoje, o assunto é o perigo do vício do tabaco. E para falar sobre esse assunto, eu converso hoje, aqui nos estúdios da Rádio Mais, com o clínico geral, formado pela UFPR, o Dr. Ricardo Maldonado Zimmer. Bom dia, doutor Ricardo. É um prazer recebê-lo hoje aqui nos estúdios da Rádio Mais. Bom dia, Bruna. Bom dia, ouvintes da Manhã da Mais. É uma satisfação enorme poder estar falando sobre saúde, algo que nesse momento que a gente vive de pandemia é muito importante, e falar sobre tabagismo, passar um pouquinho sobre educação, né, em relação à saúde, nunca é demais. É verdade. E o tabaco, ele já é um assunto que é sempre comentado, pois é uma das drogas, digamos assim, lícitas, né, permitidas aqui no Brasil. Conta mais um pouquinho sobre esse processo no organismo do tabaco. Então vamos lá. Eu costumo dizer que ninguém fuma porque é ruim, né? A pessoa fuma porque traz prazer, e o prazer é quase instantâneo. Vamos imaginar que uma vez que a fumaça do cigarro, com todos os seus venenos, uma vez que ela entra no pulmão, que a pessoa aspira, dali para passar para a circulação sanguínea e para chegar no cérebro, são segundos, estima-se de 6 a 10 segundos, ou seja, a satisfação que a nicotina, que a gente vai conversar mais para frente, traz, ela é quase instantânea. Eu tive um paciente outro dia, vou trazer um casinho para vocês, ele fumava fazia 30 anos, ainda fuma. E procurou atendimento, um atendimento de rotina para fazer um check-up, e falou assim: doutor, eu queria saber nesses 30 anos como que está meu pulmão. Falei: pois não, vamos pedir um exame, pedimos um raio-x. Na consulta de retorno ele olhou e falou assim: ah, mas olha só tem essas manchinhas aqui, daqui a 30 anos eu volto. E aí que ele caiu do cavalo. Eu expliquei para ele, não funciona assim. O dano que o tabaco vai trazendo, que ele vai causando, não é linear para você imaginar assim, em 30 anos só causou isso, nos próximos 30 anos vai acontecer isso. A cada tempo que passa, o dano ele vai se somando e ele tem uma sequência exponencial. Então, por isso que eu falo para todos os ouvintes, independente da idade, sempre vale a pena largar o cigarro. E no Brasil, doutor, quantas pessoas o tabaco tira a vida por ano? Então, sabe que da década de 50, na década de 60, o cigarro ele já era muito prevalente na população brasileira. A gente chegou a ter quase 40% da população que fumava. E naquela época fumar era algo glamuroso, a gente via, né? Em espetáculos, apresentações de televisão, a gente via médicos fumando dentro do consultório, né? E aí, graças às políticas públicas, né, foi tendo essa conscientização dos danos, e danos não só para o tabagista, e sim para as pessoas que o cercavam, que a gente chama de tabagismo passivo. Essas pessoas apresentavam doenças também. E essas doenças, elas vêm do quê? Vamos imaginar assim, que a alta temperatura da fumaça, quando ela passa, ela queima as vias aéreas, ela acaba fazendo lesão nos pulmões. E além disso, a combustão do cigarro, ela produz partículas que se juntam com oxigênio, que a gente chama de radicais livres. E esses oxidam os tecidos, deterioram, e algumas partes do pulmão que se deterioram, elas não voltam atrás, não tem mais. Vamos imaginar que com o tempo a pessoa ela se acostuma, ela não tem mais aquele reflexo de tosse inicialmente, e ela acaba falando assim: ah, agora já estou adaptado, e o que acontece? Ela acaba fumando 1, 2, 3, 4 cigarros a mais do que ela fumava antes. E isso segue uma sequência que a gente fala que é uma sequência triste. O corpo ele ainda luta para manter a integridade, ele passa a produzir mais muco para proteger essas vias aéreas da alta temperatura. Só que o que acontece? Essa alta temperatura, ela causa dano em algumas células que fazem a limpeza das vias aéreas, e com o passar do tempo esse muco ele acaba se acumulando. Aí que o ouvinte pode lembrar e falar assim: olha só, por isso que o meu pai, o meu tio, ou até eu mesmo, quando eu tosso, vem aquela tosse carregada, aquela tosse produtiva. E não para só por aí. Vamos imaginar que se esse muco ele permanece, ele faz um processo inflamatório nos brônquios, que são partes das vias aéreas, e forma aquela bronquite crônica do tabagista. E por fim, a parte mais triste, se o paciente ele não se conscientiza e fala assim: opa, o meu pulmão está indo para o beleléu, que a gente fala, né? Pode chegar num quadro terminal, que a gente chama de enfisema. Nessa hora não tem mais volta. O paciente, a gente costuma ver aqueles pacientes que mesmo carregando o cilindro de oxigênio para fazer as atividades da vida diária, né, para conseguir respirar, param só para fumar aquele cigarrinho e voltam a continuar utilizando o oxigênio. Aproveitando o gancho, eu acho que vale a pena a gente conversar um pouquinho também
falar um pouquinho para os jovens que estão acompanhando a gente hoje. Vamos imaginar que a indústria do tabaco ela acabou se modificando e acabou trazendo novidades, entre aspas, porque vamos pensar assim, o que mais incomoda um não tabagista? É a fumaça do cigarro e o cheiro. E o que a indústria do tabaco fez? Vamos deixar eles viciados na nicotina, que é essa molécula que traz prazer, né, quando é consumido o cigarro, mas vamos tentar de alguma forma eliminar a fumaça e o cheiro. E o que eles fizeram? Dispositivos, que a gente chama hoje de cigarro eletrônico, que dentro deles eles carregam só a nicotina e às vezes algumas essências, alguns aromas, e que a pessoa pode guardar dentro do bolso, como se fosse um pendrive. E aí o que ela pensa assim? Isso aqui não faz mal, isso aqui não tem problema. Mas na verdade ela está consumindo a molécula que mais vicia de toda a natureza, mais de qualquer outro tipo de droga, que é a nicotina. Uhum. E doutor, o ato de fumar, ele pode ser considerado uma doença crônica? Exatamente. Eu costumo dizer que o tabagismo não é só um hábito, ele é uma doença, ele é uma dependência química. Só que, como você bem trouxe no início, ele é uma dependência química de uma droga lícita, né? Assim como o álcool, hoje são as duas drogas lícitas que a gente tem. Só que, infelizmente, mesmo sendo uma droga lícita, é uma droga que tem um alto poder de vício, de dependência química. Então, vamos imaginar assim, se a gente tem um ouvinte hoje que fala assim, olha, eu escutei o programa lá e eu decidi parar. Se a pessoa tentar parar por conta, sem auxílio nenhum, essa dependência química é tão forte que só 3 a 6% das pessoas vão conseguir parar espontaneamente. Existem mecanismos, sejam as terapias de grupo, sejam os grupos de tabagismo, seja às vezes acompanhamento com psicólogo, psicoterapia, que daí é individualizado, seja o uso de medicações, às vezes os adesivos de nicotina. Essas técnicas auxiliares, essas medidas terapêuticas, elas aumentam a chance de você conseguir se largar do vício. Em até 10 vezes. Esse número passa de 3 a 6 para 40%, 60%. Mas vamos imaginar assim, mesmo a pessoa acompanhada, mesmo ela tendo esses auxílios, ainda 2 de cada 3 ou 4 pacientes vão ter recaídas. Uhum. Então, o que causa o vício no cigarro é a nicotina, tanto Exatamente. ali no cigarro quanto nesses cigarros eletrônicos. É a nicotina ou tem outra substância? A nicotina, disparadamente, ela é a molécula que mais vicia. E agora também para os adolescentes e adultos jovens que estão acompanhando a gente, vamos falar um pouquinho sobre o narguilé. A pessoa pensa assim, eu tô fumando narguilé, a essência está passando pela água, vai filtrar, isso não tem problema nenhum. E a gente tem estudos mostrando que 1 hora de consumo de narguilé equivale a você consumir nada mais nada menos do que 100 cigarros de papel. Imagine só, olha o dano que está causando isso para o pulmão. E a gente tem hoje uma nova glamorização do narguilé. Tem pessoas que fumam, dão aquelas tragadas longas e ficam fazendo bolhas, ficam fazendo malabarismos. Por quê? Porque eles acham isso glamuroso, mas eles não sabem o risco que eles estão correndo, o dano que eles estão causando para si mesmos, né? A gente tem o risco também pelo compartilhamento. Vamos imaginar que a pessoa que fuma um cigarro de papel, ela fuma o cigarro e guarda no bolso, seja de palha, enfim, tem a caixinha dela. Mas o narguilé não, é aquela mesma mangueira que vai passando de boca em boca. Então, riscos de doenças para a boca, doenças para a laringe, né? Enfim, isso também tem graves riscos para a população. E o tabagismo, doutor, ele está ligado ao surgimento do câncer? Então, essa é uma grande questão, porque a indústria do tabaco, ela entra na justiça e fala assim, não, a gente não tem correlação nenhuma, mas os estudos mostram. Vamos imaginar assim, antigamente achava-se que estudos iniciais, observacionais, falavam assim, olha, a pessoa que consome cafezinho, café preto, tem mais risco de ter câncer de bexiga. E aí eles foram estudando, eles viram que não era o cafezinho, era o cigarro, porque a grande maioria das pessoas que fuma tem esse hábito de fazer, eu vou tomar um cafezinho e depois eu vou fumar um cigarro, né? E eles viram que o tabaco tem uma correlação muito forte, negativa, né, com o câncer de bexiga. Quando a gente fala também de câncer das vias aéreas, nossa, é disparado um risco relativo muito negativo para a pessoa que fuma desenvolver, ou seja o câncer de laringe, o câncer de boca, o câncer de pulmão, o câncer das vias aéreas, né? A gente tem estudos mostrando que a pessoa que fuma, o homem, ele vive em média, só pelo fato de fumar, 12 anos a menos do que um não fumante. E a mulher, 10 anos a menos. E também temos participações dos ouvintes aqui na Rádio Mais. Alô, quem fala? Oi, bom dia, Bruninha. Bom dia, minha querida, tudo bem? Tudo, é a Juvita, amor.
Juvita, minha querida, pode fazer a sua pergunta aqui para o doutor Ricardo. Eu vou fazer uma pergunta assim até meio indiscreta. Doutor, eu nunca fumei na minha vida, nunca. Eu estou com 66 anos. Eu tenho, não sei se é infecção no pulmão, o que é, que eu tuço, chego a me afogar de tanto que eu tuço. E nunca pus um cigarro na minha boca. O que significa isso? Entendi. Obrigado pela pergunta, Juvita. É uma satisfação. Imagino que com 66 anos você já deve ter sido vacinado. Eu fico muito feliz com o avanço da vacina, né? Vacina sim. Já vou tomar a segunda dose agora segunda-feira. Que notícia boa, que notícia boa. Então, vamos falar sobre a tosse. A tosse o que é? É um reflexo de defesa. Vamos imaginar que teve alguma coisa que entrou em contato com as vias aéreas, com as células e causou uma irritação. Né? O corpo, ao longo da evolução, ou quando Deus planejou a gente perfeitamente, deu esse mecanismo de defesa. Então vamos pensar assim, alguma coisa irritou, pode ser uma partícula que os tabagistas têm quando consomem o cigarro, mas pode ser qualquer outras partículas. Né? Vamos imaginar que paciente que tem aquela irritação na mucosa do nariz, que é a rinite, né? Acaba tendo tosse. Tem pessoas que têm aquela sinusite crônica, que são aquelas inflamações nos seios da face, também tem tosse. Não tenho nada disso. Então, Juvita, a tosse ela é um sintoma muito vago, mas eu fico feliz pelo fato da senhora com 66 anos nunca ter fumado. Eu imagino que quando a senhora era mais jovem, devia ser muito comum, né, ter as pessoas do cotidiano da senhora ou fumando. Né? Sim, com certeza. Então, acho que vale a pena seguir a investigação, né? Mas a senhora é um exemplo, né, para as pessoas que estão acompanhando a gente. Passou por uma fase onde que o cigarro era glamuroso e a senhora nunca ter fumado, a senhora está de parabéns. Nunca. Como diz, na adolescência até pensei, mas olha, não deu certo. Daí, graças a Deus, não tentei mais. Amém, amém. Eu quero agradecer, Juvita, a sua participação hoje aqui no Manhã da Mais. Viu, Bruninha? Só pergunte para ele o porquê que parece que eu tenho alguma coisa abaixo da garganta, assim, nesse osso aqui, assim, do pescoço, que parece uma coceirinha. Um dia de um lado, outro dia do outro. Pode deixar que o doutor vai responder aqui. Eu chego até me afogar. Esses dias quase que eu fui. Tá certo. Dona Juvita, eu acho que se a gente for pensar, né, esse quadro que a senhora traz pra gente, faz a gente pensar às vezes naquelas alterações da parte do estômago, que a gente chama de atípicas, que as manifestações do paciente pode não ter azia, não ter nada, mas a tosse, essa tosse que dá em acessos, ela é muito frequente. Quem sabe numa próxima oportunidade a gente fala sobre refluxo, azias, eu fico muito feliz, fico à disposição, mas acho que vale a pena. Se da parte pulmonar, dona Juvita, não tem nada, né, acho que vale a pena a gente investigar a questão do trato gastrointestinal, né, avaliar a doença do refluxo, essas manifestações. Então tá bom, muito obrigado pela sua atenção, tenha um bom dia e que Deus abençoe as suas mãos e sua mente. Amém, tá, muito obrigada, dona Juvita. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E também temos participações no WhatsApp da Rádio Mais. Alessandro Santos, pode rodar. Ok, trazendo a participação aqui da Sueli Santos. Rádio Mais, bom dia, aqui é a Sueli de Pinhais. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o doutor aí, se fumaça de fogão que cozinha assim, essas lenhas de pino, essas lenhas podres, que vira aquela fumaceira, faz mal para os pulmões da gente? Porque toda vez que eu sinto fumaça assim, me taca meu bronquite, rinite, sinusite. Fico bem mal mesmo, e sentindo aquele gosto de fumaça vindo de dentro da minha boca. Eu gostaria de saber se faz mal, igual fumaça de cigarro ou não. Porque eu não fumo. E toda vez que eu faço os exames, eu tenho coisa de fumaça nos pulmões. Gostaria que você me respondesse, tá bom? Tá certo, obrigado, dona Sueli. Um abraço. Um abraço. Ouvinte da rádio. Então vamos lá, vamos falar sobre a fumaça do fogão. Se a gente for fazer um recorte histórico, né, das décadas de 50, 60 e 70, a gente tinha uma proporção muito maior de pessoas que tinham fogão a lenha, né?
essas preparações de comida à base da combustão da lenha, querendo ou não, elas liberam partículas. São partículas um pouquinho maiores, né? São partículas que elas têm um alcance um pouquinho menor, mas que sim, podem fazer mal aos pulmões, sim. A gente teve uma melhora dessas doenças pulmonares quando teve essa questão social da transformação das formas de cozimento da lenha para o fogão a gás, né? Então, o que eu oriento para a senhora, dona Sueli? Como a senhora, pelo que eu entendi, tem esse fogão a lenha, né, essa questão da fumaça do fogão em casa, valeria a pena o quê? Em vez de pensar em se afastar do fogão, como é muito difícil, fazer lavagem das mucosas, usar o soro para fazer lavagem do nariz, sempre deixar as mucosas, tanto do nariz quanto da boca, da garganta hidratada, que daí a senhora vai se sentir menos irritada pela adesão dessas partículas na mucosa das vias aéreas. A gente tem soros fisiológicos que você consegue aplicar eles em forma de spray nasal, eles são muito bem-vindos nesse quadro clínico da senhora. Alessandro Santos, temos mais participações? A Joana também gostaria de fazer uma pergunta para o doutor. Eu tenho 65 anos, sou Joana, moro no Capão Raso, e também nunca fumei, mas eu tenho bronquite. E esse bronquite, antigamente diziam que era reflexo do problema da minha mãe também. Minha mãe que fumava, né? Minha mãe e meu pai sempre fumaram, né? O meu pai deixou de fumar ainda mais cedo, mas minha mãe, enquanto não... Até ela morreu de enfisema pulmonar, né? Porque ela não largava do bendito do cigarro. Então isso aí é consequência dos problemas que minha mãe teve também? É uma pergunta. Tá certo, dona Joana. Fico muito feliz com essa pergunta, porque querendo ou não, a gente pode trazer o tema do tabagismo passivo, né, para a conversa. Vamos imaginar assim, num ambiente com pai e com mãe, os dois fumantes, querendo ou não, aquele ambiente ao redor ele fica contaminado, né? Se a gente for pensar, essas medidas que a saúde pública tomou de falar assim, olha, se você quer continuar fumando, não fume em lugar fechado. Se você quiser continuar fumando, não fume perto de outras pessoas. Foi justamente para evitar essas complicações numa pessoa que escolheu não fumar e que não tem nada a ver com isso, né? Então, acertadamente, né, as políticas públicas de saúde tomaram essas medidas e por isso que a gente percebeu uma redução dessas complicações pulmonares, mas da senhora, dona Joana, com certeza a bronquite que a senhora tem é reflexo, sim. A senhora é uma tabagista passiva, agora não mais, pelo que eu entendi, parece que a mãe, né, falecida, né, mas o pulmão da senhora vai carregar isso com a senhora enquanto a senhora for viva. Mas a gente tem medidas hoje para trazer mais conforto, né, medicações, eu acho que vale a pena, né, um segmento com o médico de escolha da senhora, né, porque por mais que a bronquite nesses casos tenham situações que sejam irreversíveis, pelo menos em termos de qualidade de vida a gente consegue melhorar bastante coisa. E doutor, quais doenças crônicas podem surgir devido ao vício do cigarro? Então vamos lá, o tabagismo a longo prazo ele tem a relação não só com doenças das vias aéreas, mas ele aumenta os riscos de doenças circulatórias, vamos imaginar assim, questão de infarto, questão de derrame, né? Essas dificuldades para vascularização das periferias, as pontas dos dedos, sejam da mão, sejam do pé, né? A gente tem um aumento das incidências de câncer, né? A gente já conversou um pouquinho, né? Seja da questão da boca, garganta, de bexiga, né? Então quem fuma só tem a perder, só tem a perder. Alessandro Santos, temos mais participações dos nossos ouvintes? Temos mais participações. Quem também fez uma pergunta aqui para o doutor? Bom dia, sou João Pereira, moro no Campo Comprido. Estou ouvindo a entrevista do médico, muito boa por sinal. Vou dizer que faço parte dos 3% que parou de fumar sem ajuda. Fumei quase 40 anos e não precisei de nenhuma gota de medicamentos. E já faz 10 anos que parei por vontade própria. É o relato aí do nosso ouvinte João Pereira, que mora no Campo Comprido. Olha, João, gostaria no primeiro momento de dizer que você fez uma escolha certíssima, e você está de parabéns, né, por ter conseguido sem ajuda. Tem um doutor que eu acompanho bastante, o doutor Drauzio Varela, ele foi tabagista, ele tem mais de 80 anos, foi tabagista quando ele era jovem, e ele falou que, mesmo ele tendo parado faz mais de 20 anos, tem noites que ele ainda sonha, que ele ainda está fumando. Para vocês perceberem como a nicotina, ela traz
um trauma negativo nesse sentido, que a pessoa, mesmo anos depois, ela ainda tem sonhos, ela ainda tem memórias boas ligadas com o vício do tabaco. Então, João, você está de parabéns, e que você sirva de exemplo para muitos outros que estão ouvindo a gente, que tentaram 1, 2 e não conseguiram, que ainda tem jeito, ainda tem chance. Alessandro Santos. Trazendo a participação também da dona Vita de Araucária. E quando a pessoa fuma perto da gente, solta aquele fumação, a gente chega a engasgar com aquela fumaça, dá alergia, escorre o nariz, sendo que a gente nem põe cigarro na boca. O que é isso? Ataca o pulmão da gente também? Isso acontece aqui, porque o meu marido fuma, daí veio o filho dele morar aqui, o filho dele fuma também. Eu tô no meio da fumaça aqui, não tô enxergando mais nada. Um beijão para vocês, tá? Muito obrigado, doutor. Um bom dia pro senhor, tá? Uma boa sexta. Vamos sextar, né, doutor? Vamos sextar sim, dona Vita. Então, olha só em que mato sem cachorro que a senhora se meteu, dona Vita. Vamos imaginar que a senhora, com essa fumaça por perto, também está se enquadrando num caso de tabagismo passivo, né? Tem que falar para o esposo que, se ele quer fumar, ele que vá num ambiente aberto, né? Que a senhora não fique refém, né, do vício dele, da fumaça dele, porque quem vai acabar pagando o preço, né, pelo vício dele, não é só ele, a senhora também. E doutor, quando a pessoa fuma muito em casa, fica aquele cheiro no ambiente, até quanto tempo esse odor ele pode ser prejudicial depois que o fumante parou de fumar e fica aquele odor no ambiente? Então, essa pergunta é muito boa, porque vamos imaginar assim, se a partícula da fumaça ela se aderiu em algum tecido, enquanto aquele ambiente não for limpo, se tiver alguma situação que movimente uma coluna, um fluxo de ar, e aquilo entrar em dispersão novamente no ar, ele pode parar na via aérea, pode depositar lá no pulmão e fazer essas complicações, né? Então a gente costuma dizer que, além do fumante, ele está transmitindo, né, o ambiente que ele frequenta fica um ambiente impregnado, contaminado, precisa de uma limpeza mesmo, né, de cada superfície, né, para você dizer assim, não, aqui agora eu estou tranquilo, eu estou livre, né, da partícula que pode causar dano ao pulmão. Uhum. Ali, nossas participações. O questionamento da dona Delva. Bom dia, Bruna. E Bom o doutor dia. sabe me explicar se a pessoa que é cardíaca sente muita tosse? O meu falecido esposo nunca fumou, nunca bebeu e ele teve infarto fulminante. E só que ele tinha uma tosse, quando ele ficava com tosse, ele ficava às vezes 15 dias, 20 dias com aquela tosse irritante. E ele não ia no médico, quando ele pediu para ir no médico já era tarde, ele acabou falecendo. Ele teve um ataque fulminante. É verdade isso ou é mito? Olha só, dona Delva, eu costumo dizer que o homem, na comparação com a mulher, ele é o mais teimoso que tem quando a gente fala para procurar atendimento médico. Se deixar, ele fica, e só quando está nas últimas que ele procura. Na maior parte das vezes é por insistência de algum familiar, da esposa ou de uma filha, né? Alguém do sexo feminino que se preocupa com razão, né? Saúde sempre é bem-vinda, saúde nunca é demais. Com relação à tosse crônica, vamos imaginar assim que o paciente que é cardíaco, né? O coração e o pulmão eles se conversam bastante, porque querendo ou não, o sangue que sai do coração ele passa pelo pulmão para receber o oxigênio, volta para o coração e do coração ele segue para oxigenar o corpo inteiro. Se eu tenho uma falha nessa bomba cardíaca, que o coração querendo ou não é uma bomba que faz o sangue circular, e eu acabo tendo um represamento desse sangue, desses fluidos a nível do pulmão, eu posso ter uma tosse que não tem nada a ver com cigarro, pode ser uma tosse de uma própria questão estrutural do coração. Alessandro Santos, temos mais participações? Temos mais participações por aqui, Bruna, trazendo a participação agora nesse momento, da Cida Dumbará, que também fez o seu questionamento aqui a respeito do tema. Bom dia, toda a equipe da rádio. Bom dia. Eu quero fazer uma perguntinha pro doutor aí, quem fuma, que ele tá falando do fumo, né? Eu até dei uma corridinha aqui fora para ele me falar. Meu esposo, ele está com 75 anos, ele começou a fumar desde dos 14 anos de idade. E hoje ele está com essa idade, você olha nele assim, você fala que ele tem uns 100 anos, tão acabado que tá. Aí eu falo para ele deixar de fumar. Ele não deixa de fumar, toma café preto puro, não come nada de manhã
e só almoça e janta. A única coisa que ele faz é almoçar e jantar. Ele agora, de um ano para cá, um ano e pouco, ele apresenta assim, todo dia de manhã, espirra tanto, e aguaceira do nariz escorre na narina, né, aquela aguaceira, dá até medo. E aquela tosse esquisita, que xarope nenhum corta aquela tosse. Será que é do cigarro, da fumaça do cigarro? Ele já anda cheirando fumo. Olha só, dona Cida. Se a gente for fazer um cálculo, né, dos 14 anos até os 75, a gente tem 61 anos, né, de tabagismo. E claro, né, esses 61 anos eles têm essas repercussões que são visíveis. Você olha uma pessoa que fuma há muitos anos, você olha para a cara dela, você vê assim, nossa, essa pessoa ela aparenta ter muito mais idade do que ela tem. Isso é ocasionado, né, pelas repercussões do cigarro. Né, mais um caso também que a senhora comentou, né, de tomar o café preto junto. Você vê que o tabagista, além da questão da dependência química, ele tem muitos hábitos que são cravados, né? A gente tem pacientes que a gente conversa e fala assim, doutor, eu não posso mais tomar café preto, eu tomo café com leite agora, eu precisei mudar meus hábitos, né? Eu sempre fumava no carro, eu tive que trocar de carro, ou eu tive que começar a fazer um uso de um transporte alternativo, né? Porque querendo ou não, essa parte comportamental ela fica muito aderida com a questão da dependência da nicotina, né? E essa questão dos espirros pela manhã, dona Cida, do seu esposo, a questão da coriza, né, que é essa água que fica pingando no nariz e da tosse, são consequências do tabagismo, sim. Mas vamos imaginar, olha, o meu esposo ele tem toda essa sintomatologia, mas ele não quer parar de fumar. A gente costuma dizer que ele está numa parte de pré-contemplação. Ele acha que o cigarro não tem problema, né? Ele acha que a vida dele é assim e ele não se vê sem o cigarro. Essa é a parte da dependência química mais difícil de a gente abordar, porque o paciente ainda não se conscientizou, né? Ele não tem a noção ainda dos riscos, ele nem cogita parar de fumar. E infelizmente tem pessoas que o vício é tão grande que a gente vê que mesmo tendo manifestações de doença, eles seguem firme no cigarro ali. Então assim, dona Cida, orientação para o teu esposo é procurar entender essas questões do cigarro. A educação em saúde, ela é uma chave que abre muitas portas, às vezes para tratamento de doença, mas muito mais para prevenção de doença, né? E com relação a essas questões de espirro, da coriza, da tosse, acho que valeria a pena fazer seguimento com o médico de confiança da família, né? Por quê? Porque pode ser uma manifestação de uma rinite, de uma complicação do cigarro, mas a gente tem que afastar outras causas também. Alessandro Santos, mais uma participação? Trazendo a participação da Cristiane. Bom dia, meu nome é Cristiane, da cidade de Jardim. O meu marido fumou durante 17 anos e já faz uns 29 anos que ele deixou de fumar, sem remédio, sem nada. Eu gostaria de saber em que condições está o pulmão de uma pessoa que fica um tempão assim, sem o cigarro depois. Obrigado pela pergunta, dona Cristiane. Vamos imaginar, né? Uma vez o ar, ele entrando pelo nariz, ele vai passar por uma série de encanamentos até chegar lá na parte final do pulmão. Tem os canos maiores, que são os brônquios, eles se subdividem até chegar lá na pontinha, que é o bronquíolo terminal. Os danos no bronquíolo terminal, esses são irreversíveis. Então, esses 17 anos que seu esposo fumou, infelizmente a gente não tem mais como voltar atrás. Eu costumo fazer uma comparação, se a gente pegar o pulmão esquerdo e direito e separar a superfície de contato do pulmão com o ar, numa superfície plana a gente teria uma área que cobriria o equivalente a uma quadra de tênis, ou seja, a gente tem muito tecido que ele faz essas trocas. Então, esses 29 anos que seu esposo já parou de fumar, são 29 anos de preservação desse restante dos bronquíolos terminais que não foram afetados. Mas as outras partes do pulmão, com 8 semanas sem o tabagismo, a gente já começa a ter limpeza, entre aspas, né, das vias aéreas. E parabéns para o seu esposo por ter parado de fumar sem remédio. Alessandro Santos. Trazendo mais uma participação por aqui, da nossa ouvinte do Borda do Campo, a Terezinha. Bom dia. Bom dia, Terezinha. Rádio a Mais. Bom dia, doutor. Eu sou a Terezinha, da Borda do Campo. Se for possível, eu quero falar do meu esposo também. Ele teve um comecinho de AVC no ano passado.
no mês de abril do ano passado. Então, ele tem acompanhamento em Mafra. E ele tem falta de ar, assim, tipo, um cansaço, faz tempo. E ele fez uma drenagem do pulmão em 2008, porque ele caiu muito da moto e teve que fazer uma drenagem, não foi uma cirurgia, foi um dreno. Então, o que será essa falta de ar dele? Ele toma Lansortano para pressão alta e Atendelol também, pelo médico lá de Mafra. E então, dona Terezinha, fica complicado a gente fazer essa consulta via remota, né? Porque a gente, com um paciente que sofreu um início de AVC, a gente tem que ter uma série de cuidados. Mas, primeiro de tudo, mandar um abraço para o pessoal da Borda do Campo, né? Especialmente para a senhora, para o seu esposo. Fico feliz pela participação. Mas vamos imaginar assim, trazendo um pouquinho com o gancho do tabagismo, a gente tem pacientes que têm riscos aumentadíssimos de desenvolver, né, a questão do AVC pelo fato de serem tabagistas. O cigarro, a longo prazo, ele começa a fazer lesão nas bordas das artérias, que são os vasos que levam o sangue, seja para cérebro, seja para coração, para os rins, para os órgãos nobres, né? Então, imaginar que um paciente que ele é tabagista, a chance de ele desenvolver um início de AVC, ou às vezes aqueles AVCs com maiores sequelas, né, é muito maior. E com relação ao esposo da senhora, eu acho que vale a pena, né, fazer um segmento, né, ver a questão das medicações, porque às vezes precisa um ajuste, seja na dosagem, seja o acréscimo de um ou outro medicamento para melhorar essa questão da tosse. E uma coisa que eu percebo, Bruna, como tem situações, né, da esposa telefonando para falar do marido, né? O marido fuma, a esposa não, e acaba sendo fumante passiva também. É verdade, exatamente. E para o fumo, para esse vício, existe algum tratamento gratuito para parar de fumar? Tem sim, tem sim. A gente tem medicações que são dispensadas pelo SUS, né, seja comprimidos, seja adesivos de nicotina. É só procurar o atendimento na unidade básica, né, falar que tem esse desejo. E eu acho que vale a pena procurar pelo fato de aumentar a chance de parar, né, em 10 vezes. E para quem está acompanhando a gente, eu vou dar 3 dicas agora para começar o processo de largar o tabagismo. Vamos lá, primeira dica. Vamos imaginar que seria ideal você marcar uma data para parar de fumar. Por quê? Porque se não fizer isso, a cada dia que passa a gente vai ter uma nova desculpa. Ah, mas o meu trabalho, o pessoal que está fazendo a faculdade, putz, mas eu tenho prova, ou teve uma situação de estresse familiar, agora eu não estou preparado. Sempre vai ter alguma desculpa. Então o que eu oriento? Pega um calendário e fala assim, em tal data eu vou parar de fumar. Por quê? Eu oriento para que você prepare-se para essa data. Vamos imaginar assim, se a pessoa ela fuma 20 cigarros, que é equivalente a uma carteira por dia, o corpo está acostumado com uma liberação de nicotina de 20 cigarros durante um dia, né? Se você marcou uma data, até aquela data, aí vem a segunda dica, reduza aos poucos o número de cigarros fumados por dia. Querendo ou não, você está de alguma forma preparando o teu corpo para ele suportar essa ausência da nicotina. E a terceira dica, atrase ao máximo o primeiro cigarro da manhã. Por quê? Porque se a gente for imaginar, o período da noite que a pessoa não fuma é o período maior que ela consegue ficar livre da nicotina. A nicotina, o período de bem-estar que ela traz, dura uma média de 20, 30 minutos. Então, passado esse tempo, a pessoa já vai sentir vontade de fumar novamente. Então, vamos imaginar num ciclo de sono de 6 a 8 horas, a pessoa conseguiu ficar vários ciclos, né, longe da nicotina. Então, a terceira dica é, atrase ao máximo o primeiro cigarro da manhã, pois este é o mais difícil de largar. Quanto mais cedo você fuma o primeiro cigarro, mais difícil vai ser você parar durante o dia. E sobre o assunto, doutor, gostaria de fazer mais alguma observação que nós não tenhamos lhe perguntado? Olha, eu acho que é isso, né? Minha principal preocupação é com relação à juventude que está vindo, né? Com relação ao narguilé, com relação aos cigarros eletrônicos, porque isso está muito na moda e, infelizmente, a moda pega entre a juventude. Então, eu fico feliz com esse espaço para a gente trazer um pouco sobre conhecimento sobre saúde. Educação e saúde é uma bandeira que a gente tem que trazer sempre, né? A gente pensa sempre em saúde quando a gente está doente, e a saúde é muito mais do que isso, né? É um estado de bem-estar que a gente procura, seja da forma biológica, seja da forma psíquica, social, religiosa, né? E a minha mensagem é para todos que estão acompanhando a gente guardar bem. É possível parar de fumar. É possível. Milhares de pessoas pararam, você que está ouvindo a gente, você não é menos que qualquer outra dessas pessoas, você também vai conseguir.
Muito obrigada, doutor. Eu agradeço a sua presença hoje aqui nos estúdios da Rádio Mais. Eu que agradeço, fico muito feliz. Fico feliz com o avanço da vacinação aqui no município, né, trazendo um ensejo também, e vacina sim, vacina sempre. E eu conversei hoje com o clínico geral formado pela UFPR, o Dr. Ricardo Maldonado Zimmer, sobre o perigo do vício do tabaco. E você pode ouvir quando quiser essa entrevista pelo site da Rádio Mais, www.radiomaisdigital.com.br. Também pode acompanhar pelo nosso podcast no Spotify. É só procurar por Rádio Mais Manhã da Mais.